Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 12 e, a nosso convite, o pastor Magno Lessa irá ministrar a aula. Os meus irmãos do YouTube não se preocupem, pois o subsídio estará disponível aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam, curtam, comentem e compartilhem, ok? Faça isso agora antes da aula iniciar. Os meus irmãos da ferramenta EBD, a minha ausência essa semana se dá porque já recebi as novas revistas, ok? E estamos trabalhando aqui a todo vapor nos bastidores para que a conferência EBD aconteça conforme, dentro dos conformes e que todos os materiais da próxima revista você receba com antecedência. Os irmãos que ainda não são assinantes desta ferramenta extraordinária e querem conhecer, o link está aqui na descrição do vídeo. Não perde tempo não. Pastor Magno Lessa já vai ministrar a aula, mas antes conheça a plataforma da ferramenta EBD. Tenho certeza que será bênção para você. Bons estudos, até a lição de número 13, até o próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 12. Sim, chegamos a ela, que tem por título O papel da pregação no culto. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. A verdade prática diz assim: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Logo, nós temos 3 objetivos. O primeiro será apresentar o ministério da palavra e destacar aqui o seu propósito. O segundo objetivo será enfatizar a importância do ministério da palavra. E, em terceiro lugar, explicar a fundamentação do ministério da palavra. Logo, a palavra-chave que norteará toda a nossa lição será a palavra pregação. Muito bem, dito isso, então, vamos aqui à nossa introdução. O autor diz que nesta lição veremos a importância da pregação bíblica. Eu já queria aqui fazer uma primeira colocação. A pregação precisa ser bíblica. Pregar é explanar, é explicar a Bíblia. Uma vez eu ouvi uma definição de pregação muito interessante, quando o ensinador disse que pregar é ler, explicar e aplicar o texto bíblico, tá? Bom, então a pregação bíblica também é denominada como ministério da palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para o qual foi estabelecido. E a pergunta é: qual é o propósito da pregação? Primeiro, revelar a Deus. Através das Escrituras, nós temos aquilo que é chamado de revelação específica de Deus. Deus se revelou através da sua palavra. Ali nós conhecemos quem é Deus, o que Deus requer de nós. Ali nós temos conhecimento dos atributos de Deus. Em segundo lugar, a pregação visa educar, ensinar a igreja. É por intermédio da pregação que a igreja aprende sobre o reino de Deus, sobre o arrependimento, sobre a adoração, sobre a fé, sobre a volta de Cristo, sobre o amor ao próximo e assim por diante. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra, a pregação, é importante na vida da igreja, pois por intermédio desse ministério, a igreja é edificada, a igreja é moldada pelos valores do reino de Deus. Jesus disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja e ele nos deu a palavra para ser o meio pelo qual a igreja é edificada. Uma igreja, portanto, que não prioriza, que não tem como primazia a palavra, tanto na ação evangelizadora de apresentar
as boas novas do Evangelho ao mundo, quanto na ação discipuladora, que é solidificar o crente que aceitou Jesus como Salvador no entendimento da sua fé, essa igreja tende a fracassar. Um outro detalhe é que a natureza da pregação, ela precisa ser bíblica e ela também precisa ser cristocêntrica, ou seja, Cristo precisa ser o centro da pregação. Cristo precisa estar no centro. A pregação tem que apontar para Cristo, falar sobre Cristo, verbalizar Cristo, exaltar a pessoa bendita e gloriosa de Cristo. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Glória a Deus por isso. Uma igreja que está estruturada na palavra é certamente uma igreja solidificada. Dito isso, então, vamos aqui para o primeiro tópico, que tem por título Ministério da Palavra e seu propósito. O primeiro subtópico diz: a pregação como proclamação. Pregar é anunciar. Pregar é proclamar. Logo, o autor nos diz que o propósito mais sublime do ministério da palavra, isto é, da pregação, está no fato de revelar Deus às pessoas, de proporcionar que as pessoas conheçam a Deus. O pregador, ele não domina o resultado da mensagem. Quando Deus chamava um profeta no Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que ele recebia a mensagem, mas ele não tinha controle sobre o resultado da mensagem. Por exemplo, quando Deus chama Ezequiel para anunciar, para pregar, a Bíblia Sagrada diz que Deus diz a Ezequiel que Ezequiel deveria falar aquilo que Deus estava lhe comunicando. Se Ezequiel falasse e as pessoas não se convertessem, o sangue não seria cobrado das mãos de Ezequiel. Mas se Ezequiel se omitisse, ou seja, não falasse aquilo que Deus tinha para o povo, o sangue seria cobrado das mãos de Ezequiel. Note então que Ezequiel não tinha controle sobre o resultado da mensagem. Ezequiel não tinha como determinar se a pessoa ia aceitar ou não, crer ou não. O papel do pregador, do atalaia, do anunciador é proclamar. Proclamar a verdade de Deus, proclamar a Bíblia Sagrada, falar e anunciar em alto e bom som o Evangelho, sabendo que o Evangelho, que a Bíblia, que a Escritura revela Deus às pessoas. Se as pessoas vão crer ou não, isso é outra coisa. O Espírito Santo tocará no coração dessas pessoas para convencê-las do seu pecado, da justiça de Deus e da ação de juízo de Deus que virá. Mas a pessoa pode livremente resistir a esse toque do Espírito Santo. Logo, o nosso papel enquanto pregadores é anunciar, é proclamar. E assim Deus será revelado por intermédio da palavra. Frequentemente na Escritura, nós vemos esse aspecto de proclamação. Por exemplo, o verbo grego que o texto bíblico usa em várias passagens, sobretudo ali tratando-se do Novo Testamento, é querisso. Querisso é proclamar. Ele é usado nesse sentido no Novo Testamento. Logo, quando nós observamos isso, entendemos que a pregação ela tem como propósito revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. E esse fato por si só já é grandioso, já mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. É um privilégio pregar, é um privilégio anunciar. Paulo tinha essa consciência e Paulo chega a dizer: ai de mim se não pregar, ai de mim. Jeremias diz: a tua palavra me arde os ossos. É um privilégio anunciar o evangelho, é um privilégio pregar e falar de Deus para as pessoas. Lembre que a Bíblia diz que o conhecimento, é o que liberta as pessoas. Conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia nos chama a conhecer a Deus, a ter uma intimidade com Ele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa anunciar esta palavra cristocêntrica, esta palavra aonde Deus é glorificado por intermédio do anúncio da proclamação. Muito bem,
O segundo subtópico diz que o caso emblemático de Lídia, Atos 16, versículo 14. Então, enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, diz a Bíblia que o Senhor abriu-lhe o coração. O texto de Atos 16 conta-nos o momento em que Paulo chega na cidade de Filipos. Paulo está sendo direcionado àquela cidade, ele que deixa muito claro que tinha o intuito, a intenção de ir para uma outra cidade, para um outro lugar. No entanto, um varão macedônico aparece para ele, há quem diga que foi uma visão, há quem diga que foi um sonho, e Paulo então é direcionado a ir à Macedônia e, portanto, passar na cidade de Filipos. E ali Paulo procura uma sinagoga, mas não há uma sinagoga organizada. Logo, Paulo descobre que há algumas mulheres que se reúnem para orar do lado de fora do muro da cidade. E Lídia é uma dessas mulheres. A Bíblia diz então que Paulo se dirige àquele local e Paulo prega o evangelho. E diz a Bíblia que o Senhor abriu o coração de Lídia. Olha só que informação preciosa. A pregação ali, nitidamente, foi um instrumento que Deus usou para revelar aquela mulher, e o resultado disso foi a conversão dela. Ela abriu o seu coração, ela se converteu àquela mensagem que foi pregada. Note como Deus está usando a pregação como instrumento. Talvez você que está me ouvindo traz à memória agora o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Você aceitou através de uma pregação. Seja uma pregação que foi realizada na igreja, seja alguém que pregou para você individualmente, seja um panfleto, um folheto que foi entregue a você e você leu ali a mensagem e você então alcançou aí o perdão dos seus pecados, se arrependeu dos seus pecados e foi salvo por Cristo Jesus. Note que a pregação é um instrumento que Deus usou no passado e que Deus usa hoje para que vidas sejam libertas. Deus ele é glorificado através da revelação de sua palavra, porque pela sua palavra nós conhecemos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, como também conhecemos que Deus é juízo e no final julgará todas as coisas. Esse fato é destacado por Paulo quando escreve a sua carta aos Romanos. Paulo escreve a sua carta aos Romanos, desejoso de visitar os irmãos que estavam em Roma, conhecer aquela igreja e fazer daquela igreja uma base missionária para que ele pudesse pregar ali na Espanha. E em Romanos 10, 17, Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Assim, nós, enquanto cristãos, precisamos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição, é mais do que uma simples prédica, é mais do que uma simples explanação de ideias, é mais do que um simples discurso animado, inflamado. É o canal que Deus deixou autorizado, pelo qual ele revela ao nosso coração endurecido as suas verdades. Através da pregação, Deus se faz conhecido à sua igreja. Ok? Bom, então o terceiro subtópico diz que a pregação, ela também é uma instrução. A pregação como instrução. A palavra, as pessoas que alcançam de fato, né? As pessoas que foram tocadas pelo Evangelho, as pessoas alcançadas pela proclamação do Evangelho, pela proclamação da palavra, elas precisam amadurecer, elas precisam crer, ou seja, necessitam ser discipuladas. É uma consciência que precisamos, enquanto igreja, ter. Às vezes ganhamos muitas vidas para Cristo, mas temos dificuldade em instruí-las, em ensiná-las, em discipulá-las. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser a baliza discipuladora da igreja. Ela serve como instrução. Ela é usada para o ensinamento, para o discipulado.
Ser discípulo de Jesus é se parecer mais com ele, é andar no caminho que ele andou, é sair do anonimato e assumir a sua condição de discípulo, é se comprometer publicamente com Jesus. Mas aí fica a pergunta: aonde nós vamos encontrar aquilo que Jesus requer de sua igreja? Nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então, o crente, quando ele abraça a mensagem do Evangelho, se converte à mensagem do Evangelho, ele precisa ser instruído. Tem muita coisa que ele não sabe, tem muita coisa que ele tem dúvida. Ele é um novo convertido, ele começou na fé. Não é obrigado, de fato, que ele saiba tudo. Então, é a palavra de Deus que vai ir instruindo este novo convertido no caminho que ele deve andar, no ideal que Deus tem para a sua igreja. Agora, é interessante aqui o que Walter Wright diz no livro Creio e Agora. Ele diz que ninguém aprende o idioma simplesmente chegando em um determinado país que fale um idioma diferente do seu e na hora, no simples ato de desembarcar e pisar naquele país, ele aprende o idioma. O aprender um idioma é um processo longo, é um processo demorado. Então, o Walter Wright diz que após a conversão, o nosso ensinamento, ele também é um processo. Nós vamos aprendendo a falar o idioma do céu. Nós vamos aprendendo a falar o idioma proposto pela Bíblia Sagrada. Ou seja, nós vamos aprendendo sobre a ética do reino de Deus, sobre o que Deus quer de nós. Por isso que a pregação, ela visa instruir. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos seus fundamentos. Mateus capítulo 4, versículo 23 diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. No Sermão do Monte, da montanha, Jesus também ensinava os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 2. Em várias passagens dos evangelhos, veremos Jesus indo a determinados lugares para ensinar, para anunciar. Assim também o apóstolo Paulo gastou bastante tempo no ensino dos crentes. Não por acaso as cartas foram escritas. As cartas são ensinamentos para as igrejas. Quando Paulo não poderia se fazer presente porque estava viajando e não dava para ele estar presente, ou porque estava em outra cidade pregando e não dava para sair naquele momento, Paulo escrevia cartas para ensinar as igrejas que estavam com alguma dúvida ali naquele momento. As cartas são ensinamentos, são instruções do apóstolo Paulo para as igrejas. Paulo chegou a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto a ensinar. Na verdade, aquele que tem pretensão precisa ser apto a ensinar, precisa conhecer a Escritura. É inadmissível alguém que pregue a Bíblia e não se preocupe em conhecê-la. Não podemos admitir isso. Tem que conhecer, tem que buscar conhecer. Se você, por exemplo, contrata um engenheiro para fazer aí a construção de um prédio, você vai contratar alguém que se formou. Você vai contratar alguém que é formado no curso de engenharia. Você não vai contratar alguém que não tem engenharia, porque é necessário fazer cálculos. Pense comigo, como que você vai convidar alguém para pregar ou vai passar credibilidade na pregação se você não conhece a Bíblia Sagrada, que é ali o meio pelo qual Deus fala às pessoas? Nós precisamos conhecer, temos que ler a Bíblia, meditar na Bíblia, temos que ler a Bíblia toda para termos um olhar panorâmico e geral sobre as Escrituras e estudar com afinco. Para exercer o ministério é necessário estar apto a ensinar. Tudo isso, na verdade, mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade que é ensinar a igreja. Tá? Então, preparar uma mensagem dá trabalho, gasta-se tempo para preparar uma mensagem, mas se a gente quer
apresentar um alimento sólido à nossa congregação, à nossa igreja, a gente precisa investir na pregação, a gente precisa investir no ensinamento, a gente precisa consumir bons livros que nos dê condição de entender a Bíblia Sagrada e assim então ter um alimento sólido para ensinar a nossa igreja. Se você então ainda não foi despertado, que Deus te desperte para que Deus seja glorificado, então, através da exposição da sua palavra. Vamos aqui, então, para o tópico de número 2, o ministério da palavra e sua importância, a edificação da igreja. A palavra, ela tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Então, uma vez que o texto bíblico ele é pregado, o Espírito Santo age, tocando no coração da pessoa que ainda não abraçou a Cristo, convencendo-a de seus pecados e também exortando aqueles que já abraçaram a Cristo, convencendo também de que precisam buscar o perdão de Deus para as suas vidas. A palavra de Deus, então, ela visa edificar a igreja. A edificação nada mais é do que o crescimento. A igreja cresce. A Bíblia Sagrada nos propõe que há um crescimento, uma edificação. E esse é o ideal de Deus para a sua igreja. No Novo Testamento, nós vemos a Bíblia apresentando ali críticas, por exemplo, Hebreus faz isso, de pessoas que viviam na imaturidade cristã, eram neófitos na fé, não cresceram na fé. Jesus nos propõe que nós precisamos crescer. E isso é um processo gradativo, isso é aos poucos. Mas essa edificação é necessária para que possamos, a cada dia, no nosso caminhar, ir conhecendo mais de Cristo, conhecendo mais do Evangelho, conhecendo mais daquilo que Deus requer de nós. Então, a pregação proporciona esse crescimento na vida da igreja, essa edificação na vida da igreja. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio, como em 1 Coríntios 11:2, ou em uma forte repreensão. O termo grego paráclesis significa um chamado para ajudar, encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim, nós vemos que quando Paulo escreve, muito preocupado com Timóteo, sobretudo preocupado com a igreja de Éfeso, e Paulo então escreve a sua primeira epístola a Timóteo, Paulo solicita que Timóteo persistisse em ler a Escritura, em ensinar a palavra e exortar. Agora, claro que é uma exortação com carinho, é uma exortação com cuidado, é uma exortação pautada na palavra de Deus. Se você exorta pautado na palavra de Deus, a sua congregação vai lhe abraçar. Eu me lembro que eu dirigia uma congregação pequena do nosso campo, e um dia uma irmã me disse algo que me chamou a atenção e eu guardo isso comigo até hoje. Ela disse assim, o pastor nos exorta pela palavra. E não tem nem como a gente dizer que não é, porque o que ele fala está na palavra. E não tem jeito, né? Está na palavra, não tem como dizer que não é, não é? Então a gente tem que obedecer. Olha só que coisa linda. A gente não precisa inventar nada, a gente só precisa pregar a palavra. Prega a palavra e Deus se encarregará de fazer o resto. Prega a palavra e Deus se encarregará de fazer aquela palavra germinar no coração das pessoas. Tá? Então, Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e instrumento de edificação. A gente precisa crescer, é necessário, não pode ficar apenas no leite, né? A Bíblia diz isso, não pode ficar apenas no leite, é necessário comer alimento sólido, e esse alimento sólido vai ser dado à sua congregação, à sua igreja, através da pregação da palavra de Deus, ok?
Bom, então, em segundo lugar, o ministério da palavra, ele é importante na formação de valores. Isso daqui é muito importante mesmo, sobretudo num tempo em que nós estamos vivendo, num tempo de inversão de valores, num tempo em que as coisas estão indo de mal a pior. A igreja, ela se propõe a ir de encontro ao mundo. O evangelho que Paulo apresenta através de suas cartas é um evangelho contracultural, é um evangelho que estava em oposição ao pensamento vigente de sua época. Então, a pregação, ela forma valores. A pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã, para que o indivíduo aprenda os valores cristãos. Nós vivemos uma guerra cultural. É por isso que o autor diz que a guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Os cristãos precisam aprender os valores do reino de Deus. Donald Crabb, no seu livro O Reino de Ponta Cabeça, ele diz que os valores do reino são valores diferentes dos valores do mundo, ou seja, o reino é um reino de ponta cabeça. Aquilo que é valorizado no mundo está completamente contrário àquilo que é valorizado no reino de Deus. E ele diz então que esse reino está de cabeça para baixo. Nesse reino, por exemplo, os humilhados serão exaltados. Isso é completamente incompreensível para a cultura vigente, em que as pessoas buscam glória para si, louvor para si, e o reino propõe para nós que os humilhados é quem serão exaltados. A Bíblia propõe para nós que quem perde ganha e quem ganha perde. Então isso é contrário aos valores vigentes. Para ganhar a nossa vida é necessário perdê-la, é necessário renunciar, e assim então a gente ganha. Isso é bonito porque o reino está em oposição ao mundo. Bem-aventurado no reino de Deus são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado não é aquele que usa da maldade, não é aquele que usa de artimanhas e nem de jeitinho brasileiro, né, para se aproveitar, né, enfim, das situações que a vida lhe proporciona. Bem-aventurado no reino de Deus é aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado não é aquele que pratica a corrupção, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque este será saciado. Donald Crabb está certo. O reino de Deus nos propõe valores diferentes do mundo. O reino de Deus é contracultural. É claro que a gente pode, né, tomar elementos da cultura, né, para nos auxiliar na compreensão do evangelho, enfim, mas o reino de Deus é contracultural. A gente pode usar elementos ilustrativos, como Paulo fez, né? Tomava, às vezes, aspectos da cultura vigente. Por exemplo, o conceito que Paulo desenvolve de adoção, ali na carta aos Romanos, é a partir do conceito de adoção no mundo greco-romano, né? Então, assim, ele toma esse elemento para ensinar sobre a cultura. Mas, em termos de pensamento da cultura da época em oposição à palavra de Deus, Paulo é completamente contracultural. É por isso que em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo ali significa era, século. Não vos conformeis com a presente era, com o presente século. Deus te chamou para apresentar o evangelho a este mundo perdido. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio de uma formação consciente da Bíblia Sagrada, fundamentada na Bíblia Sagrada. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, de crer e de agir. Ou seja, é preciso definir a sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. É por isso que eu disse, o reino de Deus está indo de encontro à cultura. Uma coisa não combina com a outra. E nós somos chamados a representar o reino de Deus na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Nós somos chamados
a representar o reino de Deus na terra. A cultura vigente ela é hostil ao povo de Deus. Do contrário, nós não seremos capazes de resistir à inversão de valores pela cultura disseminada. Ok? Cuidado com esse fascínio pela cultura. J.K. Smith, no seu livro Você Ama, né? Você se torna aquilo que ama, ele diz que o mundo ele está impregnado de liturgias. Ele chama de liturgias seculares. E essas liturgias seculares são sedutoras demais. De modo que, às vezes, até mesmo inconscientemente, nós somos levados para essas liturgias seculares. E isso nos distancia. A nossa bússola acaba estando orientada para o lado errado. E ele diz que é através do culto que a nossa bússola ela é reorientada para Deus. Glória a Deus por isso, né? Então, cuidado com essas liturgias seculares, ou seja, com esses elementos culturais que certamente pode, ao invés de te aproximar de Deus, estar te afastando dele. Vamos aqui para o subtópico 3. Resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os discípulos que andavam com Jesus, visto que na época você tinha uma cultura politeísta, né? O Império Romano ele era politeísta, ele vai se cristianizar séculos depois e adorava vários deuses, então era uma cultura sem Deus. E por vezes os discípulos foram marcados pela incredulidade, ao ponto da necessidade de Jesus questioná-los por esta falta de fé, pela demonstração de incredulidade. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou seus ouvintes salvarem-se daquela geração má, daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, foi iludido, foi ludibriado, foi atraído por aquela liturgia secular, como diz J.K. Smith. O seu coração amou a liturgia secular e ele se tornou parecido com aquilo que ele amava, abandonou o presente, a presente comunhão de estar na igreja, de ter Cristo como Senhor e simplesmente abandonou tudo aquilo. Olha só como isso já acontecia na época dos apóstolos. Nós temos, por exemplo, na carta aos Hebreus, a ênfase sobre o perigo da apostasia. Tá? Então, como diz James K. Smith, cuidado com as liturgias seculares. Realize a sua meditação na palavra de Deus, frequente o culto, para que o seu coração sempre esteja direcionado ao Deus Todo-Poderoso. Conscientize disso. Cuidado para que você não ame outra coisa a não ser a Deus. Cuidado para que o dinheiro não seja o seu grande ídolo. Cuidado, porque a cultura vem implantar isso em nós, né? Como diz o Smith, o que nós vemos na cultura é um sentimento de que você precisa ter determinado objeto, determinada coisa para que você seja feliz. E a cultura, então, tenta ressignificar aquilo que a gente tem como fé. A nossa felicidade não está na posse de um objeto. A nossa felicidade está em ter abraçado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Cuidado com a ilusão do mundo, porque o mundo é ilusório. Cuidado para que você não troque aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, por aquilo que é transitório. Cuidado para que você não ame a presente era e troque a era futura pela presente era, mas que a nossa oração seja que o Espírito Santo nos ajude ao ponto de nos fazer ver o futuro no presente e antecipar esse futuro a nós para que vivamos na expectativa da manifestação plena do reino de Deus. Vamos aqui então para o tópico de número 3,
o ministério da palavra e sua fundamentação. Em primeiro lugar, o ministério da palavra deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. A pregação, então, era nitidamente cristocêntrica. E o eunuco, vendo aquela pregação, né, quando Filipe se aproxima também do eunuco para instruí-lo, para auxiliá-lo, e anuncia Cristo àquele eunuco, fazendo os olhos dele se abrir, ele então pede o batismo. Filipe pregou Cristo aos samaritanos, Filipe pregou Cristo ao eunuco. A pregação precisa ter Cristo como centro. Cristo é o centro da Bíblia, Cristo é o centro da mensagem dos profetas. Diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, ela foi o centro da mensagem dos profetas. Isaías foi um profeta messiânico por excelência, apontando para Cristo. Assim, o alvo da pregação é revelar a Cristo, é revelar a obra de Cristo, é revelar a natureza de Cristo, é revelar a missão de Cristo, é revelar o desejo de Cristo para a sua igreja. Por exemplo, Apolo, né, na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, ele é conhecido por sua eloquência e a sua capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas, ou seja, no Antigo Testamento, era o Jesus de Nazaré. Olha só o que diz Atos, capítulo 18, versículo 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, Apolo era um judeu, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O autor aos Hebreus, existe uma discussão, né, sobre quem escreveu Hebreus, há quem considere que foi Paulo, há quem acredite que foi Barnabé. Recentemente, né, a editora Carisma publicou um livro onde o autor defende que foi Lucas, há quem defenda que foi Priscila e há quem defenda que foi Apolo. O texto é anônimo, embora talvez eu seja um pouco mais inclinado a achar que fosse Apolo, por esse desejo dele, né, de mostrar que as Escrituras apontam, as Escrituras do Antigo Testamento, né, apontam para Cristo. E é exatamente isso que o autor aos Hebreus visa fazer. Dizendo assim, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do conteúdo. Cristo Jesus. Cristo é o centro da Escritura e precisa também ser o centro da minha vida. Glória seja dada a Ele por isso. Bom, então, quanto ao fundamento do ministério da palavra, além de ser cristocêntrico, em segundo lugar, ele deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação, em muitos espaços, virou um modismo. Não se prega a Bíblia, fala de histórias, conta sobre a vida do pregador, aonde ele viajou, qual lugar ele visitou, quando ele tirou foto naquele lugar, né? Ele conta sobre a sua vida e não fala de Cristo. Parece que temos pregadores em demasia, mas que se passa por pregação na maioria das vezes e não é. Parece que os pregadores estão pregando e quando a gente analisa o conteúdo, não tem conteúdo e não é então pregação. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com verniz de pregação. São mensagens que visam apenas a massagear o ego. Não é que, através das Escrituras, Deus não nos console. Não é que Deus não venha a nós com o seu Espírito como um vento suave, como aconteceu com Elias, e acalme o nosso coração. Mas não é simplesmente autoajuda com verniz de pregação. Esse tipo de mensagem, ele é atraente. Por quê? Porque ele amassageia o nosso ego. E geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais. Para quem se vale dessa técnica, e há muitos se valendo dessa técnica.
O problema hoje é que tem se julgado ministérios frutíferos pela quantidade de seguidores que tem na rede social. Avalia-se se a pregação é boa ou não pela quantidade de seguidores que tem pela rede social. Quem disse que a avaliação se a pregação é boa ou não se diz respeito à quantidade de curtidas que ela teve? A quantidade de compartilhamento que teve, a quantidade de visualização que teve, a quantidade, se o pregador é bom, diz respeito da quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. Isso não é uma realidade. Diz o autor, contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance do pregador, na forma e no modo dele exibir ali a temática. Virou apenas uma mera exibição, um teatro. É essa crítica que é feita. O objetivo, na maioria das vezes, é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo pela vinda de Cristo, a separação da igreja do mundo são completamente esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. Essa mensagem é um tipo de mensagem sem cruz, mensagem sem arrependimento. É um tipo de mensagem, como diz Dietrich Bonhoeffer no seu livro Discipulado, é um tipo de mensagem que evidencia a graça barata. Só que o evangelho não nos apresenta, como diz Bonhoeffer, uma graça barata. A graça, ela é gratuita a nós. Nós somos salvos, visto que nós não merecemos. Não há merecimento em nós e Deus nos salva. Mas a graça não é barata. A graça custou caro e custou caro a Cristo. Não podemos baratear a graça. Não podemos tratar a graça como qualquer coisa. Precisamos valorizar. Evangelho é evangelho que tem cruz, é evangelho que tem ressurreição. Evangelho é evangelho que prega arrependimento, que prega conversão, que prega mudança de vida. Evangelho precisa pregar mudança de vida. É uma mensagem que não tem cruz. Isso me faz lembrar o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6. Longe de mim orgulhar-me em qualquer outra coisa, a não ser na cruz de Cristo. Evangelho gera mudança. Na verdade, como diz o autor, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Que Deus nos livre disso. Bom, vamos aqui então à nossa conclusão, pois chegamos ao final da lição. E a conclusão diz assim: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Uma pregação genuinamente cristocêntrica, onde Cristo é o centro da pregação, é o centro da mensagem. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, isso é uma realidade que nós temos visto a nível de Brasil e a nível de mundo, cristãos sendo hostilizados na faculdade, nas universidades, nas escolas, por aquilo que eles creem, tá? A igreja necessita proclamar as verdades do reino de Deus. A igreja não pode recuar. A igreja foi chamada a avançar. E nós temos que avançar, anunciando em alto e em bom som a palavra de Deus, anunciando os valores do reino de Deus para este mundo mau, este mundo corrompido, mas que é através da pregação que Deus vai libertar, que Deus vai salvar este mundo, que Deus vai salvar as pessoas que habitam neste mundo. E oremos a Deus para que Deus assim o faça e que o nome dele seja glorificado. Amém? Bom, diante disso, estamos chegando aqui ao final da nossa lição. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.